Eu saúdo aos amados irmãos e amigos com a paz do Senhor. Vamos continuar a meditar na palavra de Deus. Tem umas passagens que nós já temos lido a respeito daquele cego de nascença que foi curado por Jesus de uma maneira inusitada, diferente, inclusive no sábado, quando os fariseus não aceitaram aquela atitude de Jesus simplesmente porque Jesus fez aquele milagre no sábado, mas ele é o Senhor do sábado, ele é o Deus Todo-Poderoso, ele é o Senhor de todas as coisas. Por isso que ele não se importou com eles e fez aquele milagre e aquela cura no sábado, em qualquer dia, porque ele é o dono de tudo, ele é o Senhor de tudo. Mas eles não gostaram, eles reprovaram, não aceitaram Jesus operar um milagre, que é uma coisa gloriosa, maravilhosa, desde o início dos tempos. Nunca se ouviu falar de alguém que tenha dado vista aos cegos, que tenha operado as maravilhas que Jesus operou. Mas na concepção deles, simplesmente não podia ser no sábado. É essa a preocupação que até hoje em dia ainda muitos têm. Não, nós temos que ser no sábado, tem que respeitar o sábado. Mas esquecem que o Senhor é o Senhor do sábado. O Senhor é o Senhor de tudo. E dependendo da necessidade, dependendo daquilo que Deus há de fazer para alguém, ou nós mesmos ajudar alguém, fazer um benefício, fazer uma caridade, fazer alguma coisa de útil para ajudar alguém, não tem dia e não tem hora. Qualquer momento é hora para nós podermos ajudar alguém. Isso depende da misericórdia e do amor, e não tem nada que ver com essa lei, porque essa lei aí só veio apontar o pecado das pessoas, para mostrar que ninguém poderia ser salvo pela lei. E Jesus é o Senhor do sábado, e Jesus é o Senhor de todas as coisas. Mas quero ler a palavra de Deus para nós podermos meditar nessa noite, porque são palavras muito profundas. Após aquele cego testemunhar de Jesus, a princípio o ex-cego disse que perguntaram para ele: quem tu dizes que esse homem é? Ele disse: eu acho que ele é profeta. E eles não gostaram disso. E depois ele deu aquela lição neles, dizendo que não me interessa o que vocês pensam a respeito dele. Para mim interessa que eu era cego e que agora eu vejo. E expulsaram ele de lá, da sinagoga lá. Bem a atitude que é dos homens, sem misericórdia, sem o amor de Deus, sem a compaixão de Deus. Eles simplesmente não perdoam ninguém, mandam a pessoa embora com a mão para frente e outra para trás, sem nada. E depois eles usam o púlpito depois de novo para dar as suas explicações, que eles são piedosos, que eles são bons cristãos. E aquela atitude que eles tomaram lá, sem misericórdia com seu irmão lá, de não perdoar, de o irmão
chegar ao ponto de pedir 3 vezes perdão, se humilhar para eles, eles não perdoaram. Eles enganam os homens, mas não enganam a Deus. E assim que Jesus soube que tinham expulsado o cego lá da sinagoga, lá, o Senhor perguntou para ele: crês tu no Filho do Homem? E ele disse: quem é ele para que eu creia? E Jesus disse para ele: tu já o tens visto, e é o que fala contigo. E ele disse, vamos ler na palavra do Senhor. Ele disse: creio, Senhor. Eu adorou. Nem os anjos podem receber adoração. Eles não aceitam adoração. Só Deus pode receber adoração. E Jesus, como Deus, aceitou a adoração. Na Bíblia da linguagem de hoje, diz que aquele cego se ajoelhou diante de Jesus e o adorou. Mas o Senhor sabe aqueles que são seus. O Senhor conhece todas as coisas. E tem algumas coisas que Jesus respondia porque eles começavam a pressionar Jesus, inquirindo ele para ver se ele caía em alguma palavra que trouxesse alguma confusão, em alguma contradição. E Jesus chegou no ponto de dizer, então, para eles: olha, aqueles que o Pai me envia, eu recebo, e de maneira nenhuma o lançarei fora. Eles chegaram ao ponto de perguntar para Jesus: até quando tu nos colocarás em suspense? Se tu és o Cristo, dize. E o Senhor diz para eles: eu já tenho dito, mas vocês não creem. Porque desde o início, Jesus sabia. Deus colocou no meu coração essa expressão, bem atualizada agora. Jesus tinha anos-luz à frente deles. E Jesus conhecia o coração deles e as mentes deles. E sabiam que eles não criam nele. E Jesus já sabia até quem iria traí-lo. Jesus sabia de tudo. Mas, lá em João capítulo 6, versículo 64, Jesus diz assim: mas há alguns de vós que não creem, porque bem sabia Jesus, desde o princípio, quem eram os que não criam e quem era o que havia de entregar. E dizia: por isso eu vos disse que ninguém pode vir a mim se por meu Pai lhe não for concedido. Aqui, Jesus deixa claro que é o Pai que envia as pessoas. Mas eu não vejo assim como uma pré-eleição, como alguns acreditam, né? Eu vejo que, pela onisciência de Deus, ele já sabe tudo. E tem uns que, por mais que ouçam o evangelho, que é pregado o evangelho para eles, as coisas de Deus, eles amam mais as coisas do mundo, eles amam mais os prazeres dessa terra do que Deus. Eles amam bebida alcoólica e não querem largar isso. Eles amam fumar
tanto o cigarro normal como droga. E eles mesmos dizem que é o único prazer que eles têm na vida é isto, porque eles amam isso. E eles sabem que se vier para Jesus, Jesus é santidade, o Pai é santidade. Para entrar no céu, tem que entrar em santidade. Então eles não querem deixar a sua vida errante, eles não querem se submeter à vontade de Deus, que é a santidade. Mas o Senhor sabe de tudo. E ele diz mais ainda, lá em João capítulo 10, e o versículo 26, 25, ele diz, quando perguntaram se ele era o Cristo, ele disse, já vou-lo tenho dito e não o credes. As obras que eu faço em nome de meu Pai, essas testificam de mim. Olha os milagres que Jesus fez, ressuscitar mortos, curar os leprosos. Em que época? Em que situação? Em que século? Desde o princípio já se ouviu falar alguma coisa nesse sentido? Mas mesmo assim eles não criam, estavam vendo aquilo todos os dias e não criam em Jesus. Mas Jesus era muito franco e muito sincero. E ele chegou e disse para eles também. Primeiro ele disse, vocês não vêm a mim porque o Pai não está enviando vocês a mim. E aqui ele está dizendo agora também, mas vós não credes? Em João capítulo 10, versículo 26, porque não sois das minhas ovelhas, como já vou-lo tenho dito. Porque as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem. E dou-lhes a vida eterna. Olha a promessa que Jesus dá para aqueles que são as suas ovelhas, que ouvem a sua voz. Não precisa muito, não precisa muita insistência. Aquelas ovelhas do Senhor que já, na presciência de Deus, porque Deus sabe de tudo, e Deus sabe que havia uns que iam rejeitar, mas que uns iam crer verdadeiramente em Jesus como o Salvador das suas vidas, como Filho do Deus vivo, como o Deus eterno. E ele concedeu a todos aqueles que ouviram a sua voz e aceitaram o seu convite, de serem chamados filhos de Deus, todos aqueles que o aceitam. E aqueles que o aceitam também como seu Salvador, da sua alma, da sua vida, também o Senhor concede que façam parte das ovelhas do seu rebanho. E ele é o bom pastor. E o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. E ele diz mais ainda, e eu lhes dou a vida eterna a todos aqueles que creem no seu nome. Aquele cego foi curado e Jesus disse para ele, crês tu no Filho do Homem? E disse, mas quem é, Senhor, para que eu creia? É aquele que tu tens visto e que fala contigo. E ele prontamente, porque fazia parte das ovelhas de Jesus, do rebanho do Senhor, prontamente ele disse, eu creio, Senhor, e o adorou. Que
você também possa fazer parte também desse rebanho glorioso de Cristo, que Ele é o bom pastor, que Ele é o pastor desse rebanho e que todos possamos ser salvos em nome de Jesus. Deus eterno, Deus santo, eu coloco, meu Deus, mais uma vez as nossas vidas nas tuas mãos, ó Pai, todos aqueles que assistirão, Senhor, este vídeo, meu Deus, que a tua mão de poder, de graça e de misericórdia, meu Deus, possa estar sobre cada vida, sobre cada família, ó Deus, salvando, libertando, livrando, guardando de todo mal, Deus bendito. Cura, Deus santo, as feridas da alma, Senhor, do corpo, meu Deus. Tem misericórdia, Senhor santo, dessas vidas. Abençoa cada lar, Senhor, e cada família. Toma nas tuas mãos, ó Deus. Derrama a tua graça, supre as necessidades, ó Deus bendito. Dá a tua paz, Senhor, a libertação. Abre as portas, meu Deus, para todos aqueles necessitados, meu Deus santo. E continua a abençoar, meu Deus, aquelas vidas que têm ouvido a tua voz, Senhor santo, que creem no teu nome, ó Pai, e que se submetem ao teu senhorio e creem, Senhor, que tu és o Salvador de suas vidas. Agora, Pai, eu entrego a minha vida nas tuas mãos, ó Deus, a minha família, Deus, meu lar, meu Deus santo, meus amigos, meus ex-colegas, ó Pai, meus amigos de infância, meu Deus, nossa nação, eu coloco nas tuas mãos, a tua igreja, ó Pai, todos os necessitados, meu Deus, eu coloco nas tuas mãos, te pedindo a tua graça, Senhor, a tua bondade e a tua misericórdia sobre nossas vidas. Nos dá uma noite de paz, Senhor. Coloca o teu anjo para guardar, Senhor Santo, a nossa vida, ó Deus. Que possamos ter um sono reparador, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor.